Eu resolvi gravar uma aula com esse tema, o marketing é ruim, porque eu tenho certeza absoluta que a grande maioria de vocês que comprou esse curso aqui, eu garanto que teve gente que comprou porque a esposa pediu, falou, você precisa entender de marketing, você precisa se posicionar no Instagram, mas você mesmo tem essa crença de que o marketing é algo ruim. E realmente, antigamente, o antigo marketing era um marketing que era invasivo, né? E muitos profissionais, considerados profissionais assim, que não eram bons tecnicamente, ou profissionais ruins mesmo, vamos falar a verdade, né? Se utilizavam do marketing para vender os seus serviços. E eu quero falar de uma maneira bem informal, a gente está aqui num ambiente fechado, né? É um curso, e quebrar um outro paradigma aqui com vocês antes de continuar com essa aula. Sempre que eu falar aqui de venda, né, tem muita gente, né, muito médico também, muito dentista, que tem preconceito com essa palavra, vender os serviços. Porque afinal de contas, né, na faculdade de odontologia e de medicina, incutem essa ideia muitas vezes na nossa cabeça de que o médico e o dentista não vende. E no mundo, gente, não sei se vocês já ouviram essa frase, só existe uma profissão, vendedor, né? A gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso serviço. E quando eu falo aqui a palavra vender, não me interpretem mal. Eu não tô tornando a profissão de médico e dentista, eu também sou formada em odontologia, eu não tô passando para um lado mercantilista, não é nada disso. Mas a gente tem que ter a consciência de que quando a gente se forma, né, na graduação para médico e dentista e vamos trabalhar, a gente vai sim vender o nosso serviço de certa forma, mesmo que você esteja atendendo convênio, né, você vende a sua imagem, você está vendendo um serviço. E a partir desse princípio, desse conceito, é que eu quero que você entenda a palavra venda, não como uma mercantilização da profissão. Para ficar mais claro e mais fácil para vocês entenderem, eu vou deixar dois conceitos aqui, vou esmiuçar dois conceitos aqui que muita gente confunde. A diferença entre venda e marketing, né? Muita gente age, né, faz ações de venda achando que é marketing. Muitos profissionais. E é exatamente por isso que eu resolvi gravar esse curso aqui. Para desmistificar isso aí, para mostrar para você que é possível você fazer um marketing de posicionamento, ter um posicionamento estratégico, se diferenciar por meio dessas ações para ser mais valorizado. A venda vou começar pelo marketing, né? O marketing é toda ação que você faz para gerar desejo pelo seu produto ou serviço, para gerar demanda pelo seu produto ou serviço. Então veja que não tem nada a ver com venda. E a venda é a conversão da demanda que o marketing gerou. Então veja bem, quando você faz as ações de marketing, você cria estratégias para que as pessoas tenham desejo pelo seu serviço. E a venda é o resultado, né? É a conversão das ações que você fez com o marketing. Então, gente, o marketing bem feito, ele vai fazer com que você encontre o seu cliente ideal, vai educar o seu cliente para comprar o seu serviço, né, de maneira adequada, para você se tornar a única opção na mente daquele cliente. Por isso que eu dei o nome aqui do curso de A Única Opção. Porque falar sobre marketing digital, posicionamento para médicos e dentistas, tem muita gente falando. Mas o meu objetivo aqui é você traçar estratégias e fazer ações que façam com que você se torne a única opção na mente do seu cliente. Então, por quê? Por que às vezes você tem em mente aquela ideia, né? O marketing é ruim, fulano é marqueteiro, por isso que ele tem paciente. Porque realmente, antigamente, como eu falei no início dessa aula, alguns profissionais que não eram tão bons, até hoje isso acontece ainda, utilizam o marketing para gerar demanda pelo seu serviço, mas como? Contando
mentiras, né? Contando mentiras. E esse era é assim que funcionava o velho marketing. Vou dar 2 exemplos aqui para você como que funcionava o velho marketing. E como eu disse, até hoje ainda tem gente que age dessa forma e por isso não tem resultados ou tem resultados, porém não fidelizam os seus pacientes. Vocês lembram do Faustão, que fazia propaganda da Jack Motors? Vocês acham mesmo que o Faustão andava de Jack Motors? É claro que não, né? Ele andava de carrão, de Mercedes. Então ele utilizava uma história falsa, né? Como era feito antigamente, para vender algo que ele nem mesmo usava. A Xuxa, por exemplo, fazia propaganda da Monange. Vocês acham mesmo que a Xuxa usa Monange? Nem sei se existe Monange mais. Provavelmente usava aí cremes franceses, né? E fazia propaganda da Monange. Então, o marketing hoje não é mais você contar uma história mentirosa para vender. É você ser um bom profissional, você alinhar, né, dar visibilidade ao seu trabalho da forma mesmo como você faz, como você é. Então, por isso que eu aqui busquei, né, gravei esse curso para bons profissionais. Para você ter chegado até aqui no meu curso, um pré-requisito é que você seja um bom profissional. Porque eu jamais vou ensinar aqui fórmulas, hacks, atalhos para que você venda um marketing ruim, né? Seja um profissional que não seja bom e atraia pacientes pelo marketing, não. Para você ter resultados com o curso, você precisa ser um bom profissional, porque eu vou te ensinar a dar visibilidade exatamente a quem você é, ao quão bom você é, por meio do novo marketing, do marketing que eu acredito. E quando eu falo aqui de você ser um bom profissional, eu me refiro a você ser um profissional tecnicamente qualificado, que é o básico, né? E você amar aquilo que você faz. E você, como bom profissional, eu acredito que você tem a obrigação de se posicionar e de promover, né, de dar visibilidade ao seu trabalho por meio do marketing. Por quê? Porque, como eu disse, ainda existem esses profissionais que antigamente a gente chamava de profissionais marqueteiros, que são o quê? Maus profissionais que dão visibilidade ao seu trabalho, conquistando os pacientes que deveriam ser seus, dos bons profissionais. Existe uma frase que eu gosto sempre de falar, que é: quando os bons se calam, os maus sobressaem. Então, quando você, que é um profissional de excelência, um bom profissional, né, que tem boas intenções em transformar a vida do seu paciente, do seu cliente, né, e você se cala, né, diante dessa poderosa ferramenta que nós temos hoje, que é a internet, que é o Instagram, você, além de estar indo contra, né, a maré, vamos dizer assim, indo contra essa ferramenta tão poderosa, não utilizando a ferramenta, você está dando visibilidade, está dando voz aos maus profissionais. Isso é péssimo, porque você não está contribuindo para a melhoria mesmo da sua profissão, do seu mercado. Então, por isso é que eu falo aqui a importância de um bom profissional se posicionar, porque eu sei, gente, que a maioria ainda tem muito preconceito e é isso que eu quero desmistificar aqui com você nessa aula e ao longo do curso. Agora que eu já expliquei para você a diferença de marketing e venda, dei um pouquinho do conceito, né, do que é marketing, eu quero que você entenda que é o seguinte: já que eu expliquei para você que marketing é diferente de venda, então entenda, você agende uma consulta, ficar mandando seus posts por direct, ficar oferecendo seus produtos e seus serviços, como aquelas formas, né, vou falar aqui especificamente para dentistas, e dermatologistas, Botox Day, né, essas ações,
Na verdade, essas ações não são ações de marketing, elas são ações de venda. E muitas delas são até proibidas pelos seus conselhos de ética. Entenda que os pacientes, eles não compram o processo, eles compram o resultado da transformação que você promove. Essas primeiras aulas aqui que eu tô dando para vocês são aulas mais de princípios, aulas mais subjetivas. E o meu objetivo aqui com essa aula é que você entenda que o novo marketing, ao contrário do marketing que era preconizado antigamente, ele é mais sobre sentimentos do que fatos. Então, em vez de você ficar preocupado em gerar venda, essa não é a preocupação com o marketing. A preocupação com o marketing que você precisa ter com seu posicionamento é oferecer um contexto, né? Por isso é que eu sempre falo aqui para você falar sobre os seus valores, as suas crenças, ser cativante, inspirar as pessoas com a sua visão de mundo, com aquilo que você acredita. Porque é isso que vai diferenciar você dos demais profissionais do mercado. Esse é o grande diferencial aqui do curso que eu quero despertar em você. Você entender que o marketing hoje, ele é mais, né, como eu disse, mais sobre emoções do que necessariamente sobre fatos e sobre a venda. Você precisa entender, né, que para você ser um profissional diferenciado, você precisa fazer parte da história das pessoas. E a gente vai ter uma aula aqui no curso exatamente em como você construir essa narrativa, em como você contar essas histórias para você se tornar parte da vida dos seus pacientes, dos seus clientes em potencial. Agora eu vou apontar para vocês algumas diferenças entre o velho marketing, que é o marketing que eu considero um marketing ruim, e o novo marketing, que é o que gera, que transmite, né, emoções e vai gerar demanda pelo seu produto, pelo seu serviço. Bom, o marketing ruim, ele é focado no produto, enquanto o marketing bom, né, o novo marketing, ele é focado no cliente. Quando você vai comprar um óculos, por exemplo, né, quando a pessoa vai comprar um óculos, ele não está comprando óculos, né, o óculos, o objeto óculos. Ele está comprando a necessidade ou o desejo de enxergar melhor. Você já pensou sobre isso? Quando a gente vai vender, por exemplo, uma furadeira, imagine que você quer aí montar a cama do quarto do seu filho, você quer pregar um quadro, né, na sua sala, no apartamento novo que você comprou, e você vai em busca de uma furadeira. O que você busca com essa furadeira? Não é a furadeira. Você vai até a loja na expectativa de conseguir o quadro na parede, ou conseguir o quarto do seu filho montado, né, parafusado ali, ou furado com a sua furadeira. Então, você sempre tem que ter em mente isso, né? Quando você vai produzir o seu conteúdo aqui no Instagram, você tem que ter em mente que o seu paciente, o seu cliente, ele não está comprando o dente, ele não está comprando o botox, ele não está comprando a cirurgia da perna, ele está comprando voltar a andar, ele está comprando um sorriso bonito, um novo emprego, um casamento, uma nova namorada. Então você tem que ter sempre em mente isso. O título da aula foi O Marketing é Ruim, né? Uma pergunta. E eu já descrevi aqui para vocês as características do que é um marketing ruim. E agora eu vou falar para vocês as características de um bom marketing. Eu já falei algumas coisas, vou enumerar alguns pontos aqui para vocês e depois eu vou deixar no PDF, que é para você não esquecer, para você treinar, para você refletir sobre esses pontos aqui que eu falei e poder ter um posicionamento onde você atraia os seus pacientes, os seus clientes, gere, né, desejo pelo seu serviço e tenha pacientes fiéis que possam promover o seu trabalho também. O marketing bom, ele muda a maneira como as pessoas se sentem. Então, pense aqui comigo, por exemplo, na propaganda, não sei se vocês já viram,
Se você não viu, pesquise no YouTube a propaganda da Pajero. Ela não, na propaganda ela desperta uma emoção. Gente, eu nem tenho Pajero e fiquei emocionada com a propaganda. Me deu até vontade de comprar, porque ela vende uma ideia de liberdade, né? De passear em família, de poder ter segurança para viajar com a sua família. Então o marketing bom, como eu li aqui para vocês, ele muda como a pessoa se sente naquele momento. Então pense aí, mais para frente eu vou dar exemplos, né? Eu tenho o curso, eu vou dar artifícios para vocês poderem fazer os seus posts de acordo com esses princípios aqui que eu tô falando. O seu serviço, ele tem que ajudar o seu cliente a ser uma melhor versão dele mesmo. Então, quando você só coloca fotos, quando você só dá dicas, você não está contando uma história, né? Mostrando uma forma do seu cliente ser uma melhor versão dele mesmo. Então, para você ter um bom marketing, é fundamental que você conte histórias e que você faça com que as pessoas, com que o seu possível cliente, o seu possível paciente se insira nessa história e se veja refletido ali naquele produto, naquele serviço que você está oferecendo, para que ele se torne uma melhor versão dele mesmo. Aqui, como eu estou falando para você que é médico, você que é dentista, como eu já dei os exemplos aqui, né? Se a pessoa vai fazer uma cirurgia na perna, ela está procurando uma melhor qualidade de vida, se ela está com queda de cabelo, ou às vezes ela se sente com a autoestima baixa, ela está procurando ter uma melhor autoestima. Então, todas os serviços que você vende em saúde, no fundo, ele reflete algo, né? Uma expectativa que o seu paciente tem em relação àquilo. Então, é esse ponto que você precisa trabalhar, que você precisa ter em mente, né? Como eu disse lá no início, o velho marketing focava no produto ou serviço, e o novo marketing foca na transformação que você pode promover na vida das pessoas. Outra coisa muito importante que eu anotei aqui, que eu não posso esquecer de falar: tenha sempre boas intenções ao fazer o seu conteúdo, a fazer o seu marketing, porque com certeza o seu cliente, o seu paciente, quando ele chegar até você, a máscara vai cair e a sua intenção vai ficar clara para ele. Então, muitas pessoas, né, muitos profissionais, às vezes falam, eu vou... vende uma ideia falsa, uma falsa expectativa acerca do seu serviço ou até mesmo do ambiente que trabalha. Por exemplo, quando você faz fotos profissionais para fazer o seu marketing, né, o seu posicionamento no Instagram, em um lugar que não é a sua clínica. Aí você faz uma clínica linda, maravilhosa. Quando o paciente chega, você não atende naquela clínica. E aí? Isso é um marketing ruim. Por quê? Porque você vai frustrar as expectativas. E eu gosto muito de falar... Gente, eu sou cheia das frases, mas eu gosto de... Porque eu acho que elas exemplificam muito bem, assim, às vezes, as ideias, né? Dizem que o segredo da vida é o bom humor e baixa expectativa. Então, se a pessoa chega... Se você cria uma expectativa alta no seu paciente e ele chega lá e a expectativa é frustrada, o que você acha que vai acontecer? Seu paciente não vai se fidelizar a você e não vai ser um promotor do seu produto ou do seu serviço. Então, sempre tenha em mente que você precisa vender a imagem, né? Exatamente a imagem que você tem, né? Que seja real. E, finalmente, você precisa de paciência. Não tente fazer o seu cliente se importar com você por meio de atalhos. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim, eu quero fazer tráfego pago, porque eu faço meus posts e aí eu quero que chegue para mais pessoas, eu quero fazer reels que viralizam. Já até falei sobre a viralização em aulas anteriores.
Um profissional de valor precisa ter paciência para gerar valor dia após dia. É uma construção diária. Não adianta você achar que você vai fazer um post bombástico, que você vai fazer algo... Eu não acredito em atalhos, em hacks. Eu acredito em uma construção diária, em um processo. Você ir construindo a sua narrativa pouco a pouco para você poder gerar valor e conquistar pacientes e clientes fiéis que, como eu sempre falo, isso é muito importante, eu sempre repito essa frase, fiéis e que sejam promotores do seu produto, do seu serviço. Por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais barato. Existem até termos técnicos para isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Você manter o paciente que você tem e tornar ele um promotor, né, do seu serviço. Sabe aquele paciente que está no churrasco e alguém quebra um dente e fala, nossa, pelo amor de Deus, você tem que ir no meu dentista. Ou sei lá, eu tô com uma dor na lombar. Nossa, você tem que ir no meu médico, ele é o melhor. Então, o seu objetivo com o seu posicionamento é atingir esse patamar do seu paciente ser tão fiel a você que ele se torna um promotor na família dele, entre os amigos, um promotor do seu trabalho, porque aí sim você vai ter realizado, você vai ter certeza, né, de que o marketing que você fez, né, o posicionamento que você tem adotado, ele é um posicionamento diferenciado e que te traz resultados efetivos. Às vezes eu fico falando aqui, parece algo muito teórico, né? Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu com o meu esposo, que é o Dr. André Ferreira, que é dentista. E aqui na nossa clínica, eu tô gravando o curso hoje, né, especificamente aqui na clínica, nós temos um exemplo que é o seguinte. Muitos pacientes, né, depois que a gente começou a trabalhar o posicionamento exatamente da maneira que eu estou ensinando para vocês aqui no curso, né? Ao longo das aulas aí vocês vão ver. Que acontece? Os pacientes, eles vêm pelo Instagram, sim, é possível, e muitas vezes, né, André, você acreditava que ia ter paciente que vinha pelo Instagram no começo, quando a gente começou? Nunca acreditei, né, Marcos? Ele não acreditava. E eu já estava começando a vir. Eu fui firme e falei, André, sim, dá certo, se a gente fizer. Então, eu até quero abrir esse parênteses aí, falar isso para você, por quê? Porque muitas vezes existem pessoas que falam o que não viveram. Tudo que eu tô falando aqui para você foi algo que a gente aplicou e nós tivemos sim resultados. Eu não gosto de ficar falando resultados em termos financeiros, porque eu acho desagradável falar esse tipo de número, né? Falar em números. Mas eu posso afirmar para você com toda convicção, e é por isso que eu tô aqui, né, buscando ensinar você, porque eu acredito muito que a riqueza no mundo, ela é algo que pode ser produzida, né? E a partir do momento que a gente tem um conhecimento, que a gente obteve resultado, eu acredito que eu não posso ficar calada. E eu preciso ajudar outras pessoas, né, a obter os mesmos resultados. Foi só um parênteses aqui que eu quis colocar para vocês, para validar, né, aquilo que eu tô falando. Então, os nossos pacientes, eu falo nossos porque eu me considero, né, como parte aqui da equipe também. Eles vêm pelo Instagram e chegam, marcam a consulta, e quando eles chegam aqui, nossa, é muito melhor do que eu esperava. Eu já gostei pelo posicionamento, né? Gostei dos valores gostei do doutor, achei ele simpático, carismático, sei lá, gostei do trabalho, mas quando eles chegam aqui, eles têm as expectativas superadas. E como eu posso provar isso para você? Por meio dos depoimentos espontâneos que eles fazem questão. Muitas vezes o André até esquece, né, de colher o depoimento do paciente, faz só as fotos e tal, fala, doutor, eu quero dar meu depoimento. Porque eles veem lá que tem post, eles falam, eu quero dar meu depoimento também. A maioria, e muitos deles vêm
pelos próprios depoimentos dos outros pacientes. Isso aí é prova social. Depois eu vou ensinar para vocês a colherem esses depoimentos e como a prova social é um gatilho muito importante aqui na sua estratégia de posicionamento. Então fica essa dica, né, aí para você, esse conceito que você precisa superar sempre as expectativas do seu paciente. Mas essa superação de expectativa, ela é um alinhamento do offline com o online. Nesse curso aqui, eu vou me ater, né, a ensinar para vocês todo o método do posicionamento online. E o offline vai ser um outro curso que a gente já está amadurecendo aí, já estamos desenvolvendo, mas aqui eu vou me ater ao posicionamento online. Fugindo um pouquinho aqui do planejamento que eu tive aqui na aula, que eu fiz para essa aula, mas às vezes surgem alguns conceitos que gostaria muito de esclarecer aqui com você, porque eu sei que muitos aqui tinham preconceito, ou ainda tem, mas eu espero que eu tenha conseguido tirar de você esse preconceito a respeito do marketing. Mas existe um outro conceito que eu falei aqui, que pode ser que você também tenha preconceito, principalmente os médicos. Eu já até vi umas postagens no Instagram ou na internet falando sobre isso, falando como se fosse algo ruim, né? O uso da palavra cliente, né, pelos profissionais de saúde. Gente, é o seguinte, cliente e paciente, né? Eu já ouvi gente falando, nossa, é um absurdo o médico, o dentista chamar cliente de paciente. Mas não é absurdo, não. O contrário, né? Chamar paciente. Chamar paciente de cliente. Não é absurdo, eu vou explicar para você que existe uma diferença aí no conceito e que é muito simples de você entender. Quando o cliente, ele ainda não fechou o tratamento com você, então os seus seguidores aí no Instagram, os milhares de possibilidades, né? As milhares de pessoas que trafegam pelas redes sociais todos os dias, eles são seus potenciais clientes, porque eles ainda não fecharam um tratamento com você, eles não entraram ainda na sua clínica, não fizeram uma consulta com você. E o paciente é aquele cliente que marcou uma consulta com você. Então, a partir do momento que ele está dentro do seu consultório, ele se torna o seu paciente. E aí você tem todas aquelas responsabilidades, né, que são determinadas pelos códigos de ética. Então, não é feio se referir aos seus seguidores ou usar a terminologia cliente, quando você está se referindo a uma pessoa que ainda não fechou o tratamento com você. Doutores, nós vamos trabalhar isso aí mais pra frente no curso, mas tenha em mente esses requisitos aqui do seu marketing. Ele precisa ser cativante, precisa mudar a maneira como a pessoa está se sentindo no momento, já falei isso para vocês nessa aula, solucionar um problema que talvez a pessoa, né, o seu cliente, nem saiba que tenha, tem que facilitar o retorno dos seus pacientes, demonstre os seus valores e possibilite que as pessoas se sintam pertencidas, né? Tenha o sentimento de pertencimento. É isso que as grandes marcas fazem, como a Pajero, né? A Mitsubishi, que eu já contei aqui para vocês, a Apple, a Heineken, né? Tem gente que, o meu marido mesmo vai no bar e fala, traz uma Heineken. Ele não fala traz uma cerveja, ele fala traz uma Heineken, né? Às vezes eu, por exemplo, gente, depois que eu comprei um iPhone, eu nunca mais quis comprar outro celular. Eu sei que tem gente aí que gosta do Samsung, mas a Apple tem uma história muito legal, né? Que a gente se sente pertencer a uma tribo, né? A tribo que tem o iPhone. Será por que isso acontece? Então, a gente vai sempre falar sobre isso aí ao longo do curso, né? Trazer essas ideias das grandes marcas para a nossa marca pessoal.
E eu quero que você sempre tenha em mente isso. Faça com que as pessoas se importem. Muito mais importante do que você tentar vender o seu produto ou o seu serviço, fazendo com que as pessoas achem, né, ou julguem que ele é útil para elas, é você fazer com que essas pessoas se sintam pertencidas à sua marca, por meio dos seus valores, das suas crenças, da sua visão de mundo. E é isso que vai fazer a diferença entre você ser um profissional qualquer, um profissional comum, e você ser um profissional que se destaque e que seja a única opção na mente do seu cliente.